Fala pessoal, hoje no iComédia trazemos dois cortes sensacionais do Nando Viana, falando sobre os 4 motivos para você terminar um relacionamento e o prensadão do Nando, que é as melhores piadas. Sobre a Jamba, se você curte Nando Viana, Afonso Padilha, Emerson Ceará e os grandes nomes do stand-up, já se inscreve aqui no canal que aqui tem conteúdo novo para vocês todos os dias. Vamos pro vídeo que tá muito bom, vamos ir com o Nando Viana. Sabe que eu tava recapitulando os momentos da minha vida, eu tava lembrando da vez que eu fiquei muito tempo solteiro na minha vida, né? Foi uma decisão que eu tomei em um determinado momento da minha vida ali, tive um término de namoro, eu falei, vou ficar um pouco solteiro agora, e fiquei 9 anos. Que eu queria me conhecer mesmo, assim, tá? Eu preciso me conhecer bem, assim, porque às vezes a pessoa não quer ficar sozinha e ela quer arrumar uma outra pessoa na sequência e tem essa dependência quase que psicológica, né, de você não saber como que é você. E se você é uma pessoa dessa, assim, de não querer ficar sozinho com você mesmo, tome cuidado, porque corre muito risco de você ser chato. E você é tão chato que nem você aguenta ficar com você mesmo. Então você procura alguém para terceirizar esse serviço e conseguir carregar esse fardo que é a tua companhia, né? Então toma cuidado, entende? Assim, porque às vezes é a gente, mas a gente tem que saber também ficar um pouco sozinho. Essa aqui é a real, saca? E eu fiquei um tempo assim, mas nesses 9 anos solteiro, eu namorei 2 semanas. E é sobre esse recorte da minha vida que eu quero falar pra vocês. Vocês têm que entender quem era o Nando da época, tá? Eu estava sentado um dia num bar e passou uma menina muito bonita, sabe assim, realmente muito bonita. Vamos chamar ela de Suzana, tá? Ok. Então a Su, vamos falar Su, facilitou. Passou, tava com o cabelo cortadinho, acabou de cortar. Sabe quando você corta o cabelo e ele tá massa, aquele jeito que você corta que só fica aquela hora e no outro dia você não consegue fazer igual do cabeleireiro? Porque ela tava bonita, assim, sabe aquele cabelinho, tipo cachorro que sai do banho e tosa e você fica com mais vontade de abraçar, sabe? Que você fica, agora que é bom de botar no sofá e... Sabe, que você quer proximidade. Ela tava maravilhosa, assim, realmente cheirosa. Você via no corpo, já faltava bonita. Aí eu vi ela andando, só que eu era um bundão. Vocês têm que entender, como eu falei, o Nando da época, dentro do recorde da época. O Nando da época era um cara que é muito parecido com o Nando de agora. Eu nunca fui muito bom com esse negócio de pegar a mina, sacou? Assim, eu nunca fui legal disso aí, nunca foi foda e sempre tive dificuldade. E faltava alguma coisa em mim, né? Uou, sabe? Aquela que você sabe aquele negócio que você fica olhando pra mim e digo, não, ela tá me olhando, mas daqui a pouco eu vou lá, daqui a pouco eu vou lá. Não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco... E daqui a pouco ela tava chupando o pau de alguém no banheiro, né? Você demorou demais. Então isso eu passava direto, sabe? Então eu tava, como é que eu faço pra melhorar isso? Eu tava nesse momento pensando, como é que eu faço pra conseguir pegar umas minas? Porque eu não sei puxar assunto, né? Eu era meio duro. E eu vi um reality show que era bem fútil e superficial, como geralmente é, né? Ele não destoava muito da categoria, só que ele dentro daquela futilidade toda, ele tinha um negócio legal, que era o seguinte, era ensinando uns nerds a pegar a mina. 3 caras que diziam que era especialista, pick-up artists, artista da pegação, uma coisa tudo muito brega, assim, tudo, mas vocês têm que entender que dava pra tirar uma mensagem positiva, por quê? Porque os caras que estavam lá, os nerds, eles eram muito ruins, entendeu? Aquilo não era um reality show, era um serviço social que eles estavam fazendo. Aquelas pessoas com 40 anos que a única vez que viu uma vagina na frente tinha uma tela de computador envolvida, sabe? A pessoa não sabe nada, ninguém transava, tudo umas desgraças, cara, sabe? Aquela pessoa que você não sabe, que você olha e diz, como é que esse cara chegou vivo até aí, entende? Uma pessoa que tá com dificuldades. Só essa galera nesse programa, assim, os caras muito ruins. E aí os caras ensinavam umas técnicas. E aí, tá, dentro de toda a superficialidade aí do machismo envolvido nisso, você conseguia tirar pequenas pinceladas de coisas que você podia fazer na sua vida real. As 2 técnicas que eu lembro do negócio. Primeiro é a técnica do pavão. É bem ridículo, eu falei. É só... Gente, é só usa isso se a tua autoestima foi atropelada por um Monza, entendeu? Senão você não usa isso. Você tem que entender as pessoas que estavam lá. Vocês não entenderam as pessoas que estavam lá, tá? Aí esses caras que estavam... Eles pegaram e davam um banho de loja, porque a técnica do pavão dizia que você tinha que ter um negócio chamativo na tua aparência, entendeu? Você tinha que estar meio chegar de... Tipo pavão, chegar na mina. Você chegar de peito aberto, sabe? Meio brilhoso, mostrar o cu... Não, mentira. Isso não tava lá, mas isso eu falei que eu achei engraçado. Mas aí
tinha que fazer negócio de pavão. Então os professores, eles ensinavam, é muito engraçado, eles ensinavam os caras a ter uns elementos. Então um tinha um chapéu de jacaré, entendeu? Sabe esse negócio que só, o cara com jaqueta sem camisa, mas com um casaco de pele? Sabe essas pessoas que parece que o Justin Bieber tá pegando o metrô aqui no Porto. Você não consegue ver essas pessoas usando na vida real, é só pessoa muito foda, né? E aí eles botaram essas roupas, tu tinha que parecer tipo o Falcão, a mesma estratégia do Falcão cantor, botar um girassolzão e vai, tá ligado? Faz teu nome. E aí eles ensinavam essa bobagem aí de chamar atenção. Mas isso não importava, isso era muito ridículo. Só que eles davam um banho de loja nos nerds, então os nerds já ficavam meio decentes. Você olhava o nerd que tava todo... Aí eles arrumavam e daqui a pouco ele voltava. Opa, não pode ser. O cara que tava saindo cera de ouvido, caindo pela cabeça dele. O cara que batia aqui, parecia caspa o tempo inteiro, com ranho, correndo de 43 anos. E o cara tava jóia agora, com a camisetinha, aquelas bonitinhas. Porque tem às vezes tu compra a roupa não fica boa em tu. Você já viu isso, né? Ela é boa no manequim, assim, às vezes você encaixa em você e não tem santo que salve. Eu lembro que eu vi uma vez, eu vi um manequim, eu juro pra ti, eu vi um manequim, era um blazer, uma camisa, era um janequine quase, assim, era um negócio, sabe aquela pessoa de porte, bonitona no manequim? Eu comprei, parecia o Agostinho Carrara. Eu fiquei uma merda com aquilo, entendeu? Então não é que o negócio, você tem que saber onde, né, colocar o bagulho em você. E eram as mulheres que davam banho de loja e eles ficavam jóia. A segunda regra que eu acho que é importante chamar a atenção, porque essa que eu achei que dava pra pegar alguma coisa. O problema da pessoa, segundo eles, que não chega nas minas na festa, que não consegue chegar, é porque ele não sabe o que vai falar. Que é o que eu achava mesmo, entendeu? Eu tinha isso, o que eu vou falar? E aí ele dizia, esse que é o problema, porque você não tem uma frase decorada. Agora, se você decorar umas 10 frases, você sempre vai ter assunto. Então ele ensinava cada um a inventar 10 frases para puxar assunto, entendeu? Só que ele mostrava umas prontas. E era bem ridículo, como eu falei, mas eu acho que elas funcionavam, entendeu? Porque a primeira era tipo assim, você chegar na festa, tinha uma menina, eu vi um gordinho usando isso no reality show, ele chegava e dizia, ô, você viu a briga que deu ali fora? Que não vai agora ali que tá dando briga. Que briga? Pô, um negócio ali, não sei o quê, e tava conversando com a pessoa, entendeu? Entendeu? Era uma desculpa para quebrar a barreira. E teve uma que eu confesso que eu já usei, tá? Eu confesso, eu achei muito boa. É muito boa, é bem ridículo, mas é muito boa. Você está sentado com os amigos num bar, eu tava. Aí você está sentado com o bar e tem uma mesa de meninas do lado, só que você não sabe como é que vai, ei, vai ficar chato. Aí você faz o seguinte, você fala, a gente tá numa discussão aqui que o nosso amigo Carlos, a namorada dele, ele chegou na casa dela e encontrou embaixo da cama uma caixa cheia de foto antiga do ex, que ela guardou meio escondida. Você acha que isso aí é errado ou não? Meu irmão, isso abre uma discussão. Todo mundo quer se meter na vida dos outros. O quê? Eu posso foder a vida do Carlos? Chegou na minha mesa sem eu pedir. Não chamei o garçom nem nada. E eu vou acabar com a vida de cara? Eu quero. Então as pessoas entravam em sintonia, você entende? E você tinha um start de assunto que era o problema dessas pessoas que estavam muito ruins. Então eu achava que isso era interessante, embora a metodologia, como eu falei, é toda muito ridícula. Então, com base nisso que eu falei, eu vi a tal da Suzana entrando no bar. E eu falei, eu vou usar a estratégia. E outra coisa que eu lembrei agora, que não tinha lembrado antes, é a regra dos 3 segundos. Você tem que ir em 3 segundos. Se você não for, você vai dar pra trás. Então eu fiz, vou lá. Vou, que isso? É o Nando, porra? Ela entrou no banheiro, fiquei esperando lá fora. Esperando como normal, como qualquer serial killer faria. Paradinho assim, de cabeça baixa. Aí ela chegou e voltou e eu já cheguei falando assim, meio de sopa. Tudo bom? Tudo? Me dá teu telefone? Não sei o que. Ela me deu. E eu, é assim que pega? Caralho, era assim o tempo inteiro, porra. Ela foi embora, marcamos de sair, saímos, foi super legal, depois transamos, foi incrível também, tudo ótimo. Ela tinha, inclusive, abro um adendo aqui pra elogiar um dos peitos mais incríveis que eu vi na minha vida, fecha lá dele. Um peito lindo, que peito, parecia uma gota de um anjo, da lágrima de um anjo de felicidade. Parecia 2 cabeças do Zé Gotinha, uma do lado da outra. Entendeu? Assim, grandão, eu mamei, eu fiquei imunizado aquele dia. Assim, era um peito muito... Eu consigo explicar, muito bonito, muito... Peito diferente, bonito mesmo. Sabe, bonito peito, cara. E aí, saiu eu e essa mina. Daí eu pensei assim, cara, eu não podia na minha casa, minha família tinha uma caretagem de não poder transar na casa, não sei o quê. Sempre teve esse negócio, não pode transar aqui em casa se não for namorada.
Aí eu, porra, também ia ser foda. Aí eu tava duro pra caralho, sem grana pro motel. Também não queria transar escondido lá em casa, que eu já tinha tentado. Eu também tava de saco cheio de ser pego pelado em cima da mesa da cozinha. Então, ver minha mãe ficar 4 dias sem falar comigo porque eu transei em cima do pano de prato novo dela. Escrito Jesus breve voltará. Então isso tudo tava queimando meu filme na minha casa nessa época. Então eu falei, não posso fazer isso. Quer saber? Eu vou namorar. E ela também tava afim de namorar, começamos a namorar. Só que teve pontos ruins que foram mal escolhidos nesse namoro, que boicotaram ele, por isso que ele durou 2 semanas. Primeiro que é o seguinte, nós começamos a namorar antes do carnaval. Vamos pra 1 semana antes do carnaval. Isso é que todo mundo sabe que quem começa a namorar antes do carnaval, né? Todo mundo sabe que é porque não tinha planos, né? E tá correndo a vida no carpe diem mesmo e vivendo a vida no agora, né? Então o cara na pessoa, eu tava sem planos, ela sem planos, eu disse, vamos sem grana, os dois também vão namorar. Falha. Carnaval, péssima época de namorar, tá? Segunda falha terrível que eu fiz também, que é eu e ela, a gente passou em Porto Alegre, em Esteio, minha cidade mesmo, e foi o final de semana mais quente. Porto Alegre é muito quente, não sei se você sabe. A gente conhece ela pelo frio, mas ela é calor, o tanto que é frio também, quando é pra ser. Então é um calor, aquele que o asfalto tá até assim, sabe? Assim, sabe aquele calor horrível, que tu vê o papel de parede vai caindo, no final do dia ele tá derretido no chão e pega fogo. É muito quente, muito quente. Eu vi meu tio fazer uma lasanha em cima do Vectra, entendeu? É um calor diferente, é diferente. É um calor estranho. Tava calor e eu não tinha ar-condicionado, pobre, fudido. Saca? Assim, sabe como é que é? Nós lá em casa, aquele calor, aquele ventilador que faz... E você fica, inferno. Sabe? Tua vida tá triste, você tá com uma gota de suor no umbigo já, assim, sem camisa, sentado no sofá. Tua pressão tá 3/6, que você não tem força pra nada. Você vai buscar água, você vai mole, sabe? Você não consegue fazer nada. Então, você tá aquela sem camisa, deitado no sofá de couro, você tenta levantar, não vai, que o short colou. Igual o papel colar mosca. Fica... Teu filho tá fudido, puxou um livro, vai cair estante. Você fala, não, ele vai conseguir sozinho, ele vai conseguir. O moleque é qualificado, vai dar. Sabe aquela que você não tem força pra nada, um verão de bosta. Quente, quente, quente. Passamos essa semana lá, na nossa casa, sem ar-condicionado. E nada pra fazer. E dinheiro. Sem carro também. E sabe também uma coisa boa? Que também a terceira coisa, ela levar a cachorrinha dela. Eu amo os animais. Vou repetir novamente. Eu amo os animais. Mas que cachorra filha da puta que ela tinha. Desgraçada, sabe? É uma cachorra sem dignidade, sabe? Uma cachorra sem filha da puta do caralho. Sem moral, sem ética, cachorro. Se a família Bolsonaro perder um cachorro, me pergunta que eu sei onde tá ligado? Que cachorra, filha de uma puta, sem... Eu odiei aquela cachorra. Eu odiei aquela cadelinha. Porque a cadela, porque não, ela adotou a cadelinha ainda, mas veio uma cadela que eu não sei de onde que veio, mas ela veio já, ela já não tinha, já tinha sido presa antes, tá ligado? Ela já não veio no réu primário, aquela cadela lá. Puta cachorro, aquelas caramelinho, cachorro caramelo, cara do Brasil, né, que ela adotou mesmo. Só que não é os cachorros que tu adotou e ele tá grato pra você. Que ele busca um jornal e fala, pô, consideração aí pelo que tu fez, sacou? Não, é aqueles que faz buraco, sabe? Sabe aqueles que... Tem os cachorros bonitinhos, que é esses aí que você fica do teu lado, ele fica te olhando com a cara, você tá comendo, você fica até com o coração partido de não dar comida pro animal, sabe? Você vira... Nossa, o padre Júlio Lancelotti dos bichos vem em você, que é a Luísa Mel, tecnicamente, né? Baixa a Luísa Mel em você, você diz, não, vou dar olha aqui, você dá-lhe a comida. Bicho. Esse cachorro não era assim, não. Esse cachorro dela, assim, tu tava almoçando, do nada, ele te furtava. Quando você vê, você tava correndo atrás de uma coxa de frango no pátio. O filho da puta pulou no prato e saiu correndo, entendeu? Um bicho sem dignidade mesmo. Assim, um bicho, olho filha da puta. Aí eu botei, pá, minha mãe não gosta de cachorro assim, sabe? Botei um cercadinho que eu comprei e deixei ele dentro da casa, num cercadinho, que ele não pulava e tal, ele era menorzinho, e o cachorrinho ficou lá. Só que daí, depois do primeiro dia, muito trancado, você começa a ficar com dó. Eu sou muito, né? Aí eu vi, o bichinho, aí tava tudo lá, ufa, sou deslegal e tal. E eu, pô, o bichinho, vai soltar o bichinho. Eu soltei o bichinho. Deu 6 minutos, ele comeu o tapete persa da minha mãe. Filha de uma... E nem passou mal.
Também desgraçado, come até brita antes de ser adotado. Agora, comeu o persa, ele valorizou em R$ 400, aquele desgraçado. Filha de uma puta. Tá bem de cara, que minha mente acabou de comprar, cara. Ficou mordido, sem um pedação assim. E o bicho inteiro sorrindo pra mim. E o bicho ainda caga grosso, que eu esqueci de falar. Que é um cachorro com cu de cavalo, bitola 19, sei lá o que é. Cagava que o primeiro dia achei que um mendigo tinha invadido meu pátio. Cagado 6 vezes no centro. Que bicho impossível. Boicotou o relacionamento, esse bicho de merda. Aí resolvi terminar. Terminou, ainda fomos passar na casa do padrinho do meu filho, hoje em dia, o Gui. A gente foi passar uns dias lá, né, que ele tinha piscina. O calor não tava dando, vamos lá. Só que o Gui tava com um cunhado dele, que é muito chato, entendeu? É chato. Eu não consigo, coitado, você não conhece ele. Ele é aquele chato implicante. Sabe aquele chato que fica te enchendo o saco? Meu irmão. Teu irmão? Qual que é o nome do teu irmão? Vinícius. Não é ele. Era um chato, não, é um chato assim, que é aquele chato que fica, ai, nada a ver, sabe, que fica mexendo no teu saco, nada a ver. Mas um de mal com a vida aqui, esse aí, meu Deus do céu, que raiva que tinha, muito chato. Falta adjetivos aqui pra lembrar. Teve um dia que eu falei melhor dele, agora eu não tenho, chato. Muito chato. E tava lá ele. E aí foi péssimo. Aí quando eu disse, eu vou terminar, né? Acabou o carnaval, eu disse, eu vou terminar. Peguei o carro e disse, eu vou lá na casa dela terminar. Que eu vi que não tava certo, sabe? Vi que não foi legal, a gente não gostou. Ah, e teve outra coisa que aconteceu que a gente não transou. Transou o primeiro dia, eu disse, pô, legal. Segundo dia não transou no carnaval, terceiro não transou no carnaval. Eu falei, o que tá acontecendo no carnaval? O fulião tava assim, né? Sabe quando tá chovendo e o fulião já tá com a abadá pronto? Eu tava... E eu disse, o que deu pro carnaval? Só transou no primeiro dia, ela não falou nada, dormiu cedo toda vez. Eu disse, quarta de cinza. Eu falei, às vezes ela tá fazendo a quaresma. Não pode carne e ela vai segurar. Vou botar 700 gramas de linguiça aí, do nada. Às vezes é coisa da promessa dela. E aí, quarta-feira, eu lembro que ela puxou um assunto e ela falou, não, é que eu fiquei menstruada. Eu falei, mas eu não tenho nada, eu tô tranquilo com isso. Eu sempre gostei da cor vermelha, sempre gostei, tá? Sempre fui boi garantido lá no eu nem sei se é o garantido que é o vermelho, mas eu falei, tá, vambora. E ela, não sei o que. Resultado, bloco deu sozinho, foi meu carnaval. Que era eu, tac, nada de sexo, uma merda. Aí eu disse, foi ruim, foi um carnaval ruim pros dois, sabe? Eu vi que ela não gostou, ela tava meio assim, esse amigo do teu amigo é chato, hein, sabe? Esse cara era tipo um tumorzinho, assim, ele pegava no relacionamento também, sabe? Aí eu fui pra terminar, dirigindo, eu sou ruim de começar papo, mas de terminar namoro também, né? Então é duas coisas que eu não aprendi. Eu tinha aprendido a começar, mas não tinha aprendido Não tem o reality show dos caras que terminam o namoro. Talvez o de férias com esse, mas o... E aí eu fiquei, tá, vambora. Fui lá, peguei o carro, cheguei na casa dela. O que eu vou falar, né? Aí eu fiquei meio, putz, o que eu vou dizer? Ela saiu e disse, tudo bom, eu queria falar uns negócios contigo aí e tal. O que ela queria dizer? Então, ela chegou, eu já fiz o que eu fiquei aqui esperando, né? Com abertaço, né? Igual eu aprendi no curso. Ela, o que você quer? Eu disse, então... Tinha um negócio pra falar contigo que eu tô chato até. A namorada do amigo meu chamado Carlos, ele achou uma caixa com as fotos do ex. O que tu acha disso? Aí nós falamos por meia hora, eu fui pra casa e não falei nada. Não tava preparado. Aí eu voltei 2 dias depois e terminei. Aí terminei. Terminei não, ela terminou. Mas ela puxou o assunto primeiro, achei ótimo. Me fingi de triste. Porque às vezes você quer terminar, né? Não tem muito isso, você quer que a pessoa invente um motivo. Ai, por que ele não me trai? Ai, um par de chifre bem bonito agora que resolvi a minha vida. E também você inventa desculpa pra não terminar, que é um saco. Uma amiga minha falou, ai, não tem como eu terminar agora, nós já tiramos um amigo secreto. Eu falei, sério. Mas é outubro, vocês já tiraram. Ah, dá um liquidificador pra alguém, foda-se, entendeu? Termina e dá uma havaiana, cadeira de praia, sei lá. E tem jeito de terminar, que é uma coisa que eu também acho que é ruim, o de terminar. O começar e o terminar que é difícil, né? A questão do terminar, eu sempre achei que devia legalizar, só que eu nunca fiz porque eu achava antiético. Mas eu acho que devia, nós como sociedade, unir nessa. Pode terminar por telefone e não ficar chateado. Telefone, pode. Eu nunca fiz porque eu acho errado, mas devia poder.
Às vezes os caras moram longe. E aí, vou aí, vai lá, vou terminar, pega o voo e volta. Ei, gente, R$1.500 pra esse término, sabe? Uma coisa com uma mensagem, ó, não deu. Precisa essa burocracia, não é desqualificando o amor de nada de todas as pessoas. Mas tem gente que é mais prática mesmo, sabe? É questão às vezes de praticidade. Eu vi um menino, não tô inventando isso, faz anos isso, foi início dos anos 2000, final dos anos 90, que ele terminou com a menina por disquete. Por disquete. Porque a letra dele era muito feia para escrever a carta à mão, ele digitou. Aí na hora de imprimir não tinha tinta, ele salvou o disquete e entregou. Porra, que prático, entendeu? Até onde estamos errados e certo. Pessoal, bora pro segundo corte aqui, um catadão do Nando Viana, com as melhores piadas sobre Djamba. Bora pro vídeo, vamos rir. O que eu posso só dizer é que às vezes, né? Às vezes eu fumo maconha, né? Às vezes. Não dá nem pra saber quando. Às vezes eu fumo. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fuma maconha, a gente pensa uns bagulho estranho mesmo, assim, sabe? Que esses dias eu juro pra vocês que eu fumei um baseado, eu pensei assim, velho, quem é que demite o cara do RH? Será que ele tem que se demitir, né? Eu divido apartamento com o Ventura, o nosso vizinho tá desconfiado que eu tô fumando maconha, porque ele veio com uns papos esses tempos, ele falou, Nando, tu não sentiu um cheiro de maconha estranho essa noite? Aí eu falei, estranho não, estranho, normalzão até. Eu tô namorando uma menina que chama Eva, né? Aí semana passada eu falei pra ela que por um R que ela não é a coisa que eu mais gosto. Ela não gostou tanto quanto vocês, sabe? Policial não aceita muito bem brincadeira, né? O policial tava dirigindo faz uns 5 meses. O policial me parou e perguntou assim, você tem drogas aí com você? Aí eu falei, não tenho. Mas se tu me der 5 minutos, eu arrumo o que o senhor quiser. Ô, Diogo. Sabe que... é muito... a gente pensa uns bagulho muito estranho. Eu tive um papo com o Ventura esses dias. Foi o seguinte assunto. O Ventura falou assim, Nando, tem um negócio pra te contar um segredo. Eu falei, o que foi? Não, conta aí. Não sei se eu posso contar, cara. Eu falei, não, cara. Eu divido pra ir contigo, tu não vai contar pra mim? O que é isso? É falta de consideração, tu vai me contar agora, tu abre o spoiler, fala essa porra. Aí ele falou, então, o Baro tá namorando. Aí eu falei, Ventura, eu te contei isso. E foi hoje à tarde. Tu tá escondendo um segredo de mim, que eu pedi pra esconder, eu não sei se eu fico feliz ou triste agora. Quer fuder a minha mente, Ventura? Uma vez eu tive uma experiência muito doida, pra finalizar assim, eu tava fumando maconha num carro, com mais 3 amigos, perto de um posto de gasolina, estacionado. Aí ficamos 1h30 lá, uma fumaceira, sauna ramp dentro do bagulho, assim, ó. Aí eu falei assim, eu vou esticar as pernas, que tô 1h30 aqui, eu saí, eu não me liguei que já tinha dado neblina na rua, e tava fumando, e eu fiquei, velho, chapamos o mundo. Deixa a janela aberta, dá uns vacilos. Eu gosto sempre de viver a vida no limite, né? Sim, eu gosto sempre de aproveitar, tentar trazer a história da vida. Aí, a minha mulher falou que ia ter reunião de pais, né? Eu falei, beleza, eu tentei ir na primeira, não pude. Eu tinha show. Aí minha mulher pintou a segunda. Aí eu falei, deixa que eu vou. Ela falou, amor, é a coisa mais chata do mundo. E eu falei, tô precisando de piada pro show novo. E foi aí que eu fui, né? Eu marquei era uma quarta-feira. A Bruna buscou. Sabe aquele dia que você esquece que é o dia? E aí você tá meio dia cinza, assim, meio chuvoso. E eu deitado no sofá. Sabe quando você tá doendo de ser você? Assim, não tem nenhuma explicação. Teu corpo desistiu, assim, você tá meio...
deitado, meio, ai, tô ruim. E aí a minha mina mandou mensagem do meu celular falando, é hoje, hein, às 18, já peguei o Theo, é só ir lá às 18. Eu, não, deixa comigo. Aí eu tava sem maconha ainda, um dia horroroso. Tudo que eu não queria pra esse dia, né? Aí eu falei assim, eu lembrei que eu tinha deixado congelando uma meia forma de brownie de maconha, que eu tava guardando por ocasiões especiais. Aí eu não sei em que momento eu achei que a reunião do meu filho era ocasião especial, que eu achei que era um grande momento de comer o brownie de maconha para tentar curtir a reunião. Eu não sei se você sabe como é que funciona quando você come a maconha, mas é o seguinte, ela é mais forte, bate mais. Demora para fazer efeito, quebrar as moléculas, mas quando bate, meu amigo, vale cada segundo aguardado. É um investimento. Aí eu não sabia quanto eu podia comer, né? Tem uma noção, não sabe a mão da doceira, né? Aí eu disse, se eu comer 3 pode ser muito, mas se eu comer 1, pode ser que seja pouco. Então eu vou comer 2, para me garantir, porque às vezes põe pouco negócio, sacou? Eu vou comer 2. Comi, fui botar a roupa que tava, eu não sou muito ligado em roupa, né? Tanto que eu não trouxe nem casaco pra cá nessa viagem, tipo assim, eu sou bem desligado. Aí peguei a primeira roupa que tá, uma camiseta preta que a Bruna me deu de presente. Eu conhecia a camiseta, mas não vi que peguei essa. Aí eu percebi que eu tô com essa camiseta e eu já botei um colírio para não perceber que eu tava chapado, né? Quando batesse. Mas é que dá para botar antes, botar no débito, no crédito, sabe? Assim, botei no pré-datado e pá. E aí já fui pro coisa. Daí quando eu cheguei na escola que eu percebi a camisa que eu tava. E a camisa que eu tava, como é que eu posso explicar para vocês? Era uma camisa que a Bruna me deu com um desenho infantil de uma pedra de crack fazendo assim. E embaixo está escrito craquinho. Olha, não tem como dizer que é um torrão de açúcar. Não tem como sair dessa. Aí eu percebi, essa do Chico Buarque aqui de Amsterdã, né? Aí é uma dessas assim, só que é o craquinho fazendo assim. Aí eu já fiquei constrangido de estar com essa porra dessa camiseta lá, querendo disfarçar que tava chapado. E quando você quer disfarçar é uma merda, você pode nem estar chapado ainda, mas quando você disfarça, é só você dizer assim, eu vou disfarçar que eu tô, você já começa a andar estranho, tá ligado? É só tu ameaçar, sabe? Você já não age natural, você já senta meio... Sabe? Você muda. E aí eu tô desse jeito meio assim, querendo ninguém ver, mas desconfiado que estão descobrindo, pensando, mano, não pode descobrir que eu tô chapado, tá ligado? Senão os pais perdem o respeito, assim, a galera é muito preconceituosa. Aí, mandaram nós pra sala da reunião. Chegou na sala da reunião, não tinha as crianças, evidentemente, estava a professora, a diretora, não sei o que, a mulher da secretaria e tal. Tinha 19 mães, só eu de pai. Falei, tô visado já, né? Não posso dar mole. Aí eu já entrei na sala, mandaram todo mundo sentar para fazer a reunião e todo mundo sentou naquelas cadeiras de criança, tá ligado? E eu comecei a olhar essa cena, irmão, não tem como levar a reunião a sério depois disso, assim, ó. Parecia que o mundo tinha encolhido, só nós era grandão, sabe? E eu comecei a achar isso hilário, claro. E aí eu não podia rir, eu ficava... E aí parecia um quadro do Castelo Rá-Tim-Bum, aquela merda, assim, ó. Eu achando engraçadaço, assim, sentado. E aí tá, pensei assim, mano, eu não posso rir, eu não pode descobrir não pode descobrir que eu tô chapado, vou disfarçar até o fim, não vou descobrir, não vou falar nada nessa reunião, tá? Só vou falar se eu tiver certeza. A reunião começou, mas deu 30 segundos e eu já tinha certeza. Cara, entraram num assunto que eu sabia. Eu tinha acabado de ler a super interessante sobre síndrome de Down. E aí, eu sabia, entendeu? Falaram, na hora que puxou o assunto, não é assim, é papapá, tá. Falei bonito, não fiz nada de errado. Eu falei que eu senti que eu impressionei as mães ficaram... Nossa, o pai estudado, parecia que eu tava estudando o conteúdo, assim.
E eu já senti que eu... Sabe quando você sente que você causou uma boa impressão? Eu falei, mano, agora eu vou aproveitar que eu tô com essa boa impressão. Vou deixar a imagem de pai foda, o melhor pai, o único que veio pra começo de conversa. Vou deixar essa mensagem e não vou falar mais nada, entendeu? Não vou falar mais nada, eu vou relaxar. E aí eu lembro que eu joguei a cadeirinha pra trás aqui na paredinha e relaxei. E aí o Brownie chegou. Botou a mão no meu ombro e falou, Nando, daqui eu assumo agora. E aí, meu irmão, a minha cabeça foi. Sabe quando você começa a olhar um ponto fixo e desliga do mundo? E a tua cabeça vai. E eu vivi 6 meses de aventuras e confusões. Faltaria show pra contar tudo que vivi e pensei. E aí daqui a pouco eu me dei por mim que eu tava na reunião de novo. E aí eu já... Sabe quando você vê ela tá preocupado, assim, porque eu não sabia quanto tempo eu tava ausente e nem o jeito que eu tava no tempo que eu tava ausente. Porque daqui a pouco eu tô há 15 minutos olhando pro pai assim. Então, eu já voltei fazendo uma postura de pai que tá lá e que quer mostrar que tá antenado no que tá acontecendo. Então eu aproveitei para mostrar que eu tava lá. Na hora que eu percebi, a diretora tava falando uma frase e eu entrei no meio da frase. E a frase da diretora era: nós precisamos falar com a Aninha. E eu falei, a Aninha eu acho a mais bonitinha da escola toda. Só que a Aninha não era a aluninha, era a professora que me olhou assim. E criou-se um mal-estar nessa sala. O oxigênio dava pra cortar com a faca, assim, ó. Todo mundo se olhando, sem entender o elogio, entende? E eu concentrado pensando, mano, tomara que elas achem que eu tô chapado, então. Tomara. Pelo amor de Deus. Não é melhor chapado que tarado, não é melhor chapado? Falei, não, vai no chapado. Sabe os questionamentos, nada a ver, assim? Minha cabeça é um para-raio disso. Teve um dia que eu fui ligar pra pizzaria. Porra, transação simples. Vou pedir uma pizza. Aí a mulher fala comigo, você quer uma pizza com borda ou sem borda? Eu não conheço uma pizza sem borda. Nenhuma pizza continua até o infinito e não acaba. Uma hora a pizza tem que acabar, porque a gente tem que começar, inclusive. Senão é só pizza, em tudo que é lugar. É um pizzão, a galáxia. E quem é que pediu a pizza? Só tem pizza, você tá entendendo? Os questionamentos que a cabeça vai. Um dia eu liguei, eu tava com visita em casa, fui pedir 6 hambúrgueres para as visitas. Daí eu perguntei, quanto custou? A menina falou, R$240. Eu falei, eu quebrei alguma coisa aí? Não, eu peço até desculpa de ter tropeçado num bagulho por telefone. Olha isso. A maconha, ela é boa pro pensamento, mas tem muita coisa negativa que ela traz, sabe? Quer ver uma? Comprar. Às vezes tu vai comprar maconha, tu compra R$100, aí vem um pedaço. Aí no outro mês tu compra R$100, vem menos. E tu não tem pra quem reclamar. Não dá pra levar esse problema pra polícia, você entende? Não tem um órgão que cuida, o Proconha, que tu liga, eles resolvem. Não tem um órgão. E o traficante também não é a melhor galera do pós-venda, né? Então é problema atrás de problema, sabe? É muito difícil. Já aconteceu... Eu já percebi, por conta da maconha, eu até vou dar uma dica pra vocês, uma dica importante desse show. O policial, ele não aceita muito bem piada. Enquanto ele estiver trabalhando, não puxa, não dá, entendeu? Um dia eu tava dirigindo o carro, faz uns 2 anos, tava dirigindo o carro, o cara me parou, o policial me parou e falou pra mim assim, o senhor tem drogas aí com você? Aí eu falei, não tem. Mas se tu me der 5 minutos, eu arrumo o que o senhor quiser. Nossa, me incomodei. Falei, eu vou, então, começar a fazer coisas que eu nunca pude fazer, sabe? Por exemplo, viajar. No sentido físico da palavra, né? No outro. Já conheci uns lugares. Aí, sabe que nesse lance de viajar, eu tive que escolher pra onde que eu vou, o que eu vou fazer pra conhecer, né? Pra ativar mesmo. Eu disse, eu vou pra Amsterdã. Falei, né? Amsterdã. Uma linda cidade, tá? Amsterdã, na Holanda, não sei se você tá ligado como é que é Amsterdã. Amsterdã é uma cidade lá muito conhecida por 2 coisas, que é bicicleta e maconha. E eu não gosto muito de andar de bicicleta, né? Então eu fui focado mesmo, assim.
Cheguei lá, eu sabia o que eu queria. Aí eu cheguei lá, esse é o meu argumento sobre legalização, é isso que eu vou falar agora. Eu acho que as pessoas estavam muito felizes lá, muito felizes. E não tem como não ser feliz num ambiente que me proporciona isso que eu vou mostrar agora. Eu não... Tinha dois gringos conversando dentro do coffee shop, que eu estava lá fumando, pode fumar lá no coffee shop, a gente estava fumando. Eu vi dois gringos, eu não entendi o que eles estavam falando, porque eles eram gringos, mas eu consigo mostrar a cena que eu vivenciei. Um deles tinha uma garrafa fechada na mão e aconteceu algo mais ou menos assim. Por 4 horas. Aí, se isso não é diversão, eu não sei o que vocês estão... Como é que vocês estão vivendo a vida de vocês? Há um tempo que eu estou pensando sobre um assunto que eu quero trazer para o palco, que é sobre qual a melhor saída para a legalização da maconha no Brasil. Eu estou há um tempo pensando sobre isso. Eu estou fazendo laboratório, estou pensando, estudando. Eu estive no Uruguai recentemente com a mulher e o filho, me vi numa situação incrível. Minha mulher e meu filho num café e eu na calçada, fumando um baseado, sem me preocupar com nada. Exatamente igual eu faço no Brasil. Exatamente do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito, claro, porque assim, a maconha lá é boa, diferente daqui, né? Infelizmente, a maconha daqui é uma merda, às vezes por causa de não ter um jeito pra comprar. Esses dias eu fumei um baseado, mano. Eu tenho certeza que era folha de mamão. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Porque assim, ó, não chapei, mas fiquei com o intestino reguladaço. Me acertou o cronograma. Cheguei lá seco pra fumar um baseado. Lá, uma hora eu tava fumando um cigarro, vi um cara fumando, comecei a bater papo com ele, um gringo lá no Uruguai. Eu perguntei, cara, como é que eu faço pra fumar, né? Consegui maconha, ele falou, precisa de receita. Eu falei, que porra, que é isso? Olha, eu não sei que doença precisa ter pra fumar um baseado. Mas com certeza eu peguei, moço. Eu vim até o Uruguai, tu acha que eu não tô com essa doença? Sério mesmo. E o que é? Eu tenho que pegar uma receita com quem? Com o médico? Com o traficante? É PCC ou SUS? O que é? Que sigla que eu vou? Eu já não sei a letra do médico, do traficante deve ser uma bosta de letra. Aí que eu entendi que, na verdade, o lance lá é que você pode comprar em farmácia lá, sacou? Só que daí eu já comecei a achar estranho. Ah, pode comprar, mas só 40 gramas. Aí eu também não sei se eu concordo, sabe? Com o tanto que eu fumo, assim, 40 gramas. Não, eu pego segunda, quarta-feira, eu tô pedindo o CPF dos amigos pra tirar no nome, assim. Igual moto, sabe? Não, é muito... Agora me perdi também. Vocês duas, filha da puta. A bonita vai desfilar na hora que eu tô gravando o vídeo. E já nesse clima de puto, quero falar um negócio. Tá? Que, ó, eu não acho refletido que o Estado brasileiro tá preparado pra gerir maconha se a gente tiver que escolher. Ah, o Estado vai gerir. Não acho ideal. Não acho que a gente precisa de uma maconha Brás, sabe? A Brasconha não é a empresa que eu quero ver nesse Brasil. O Correio entrega a carta, já faz tudo errado. Vou depender dos Correios. Não tem nem concorrente, a Febex 10 para se pegar um... Eu acho que a saída ideal não é o Brasil se meter nisso, a saída ideal é a gente fazer uma legislação que tu pudesse plantar. Plantar, todo mundo tá familiarizado, desde da pré-escola tu planta no feijãozinho lá no negócio. Tá super na nossa vida plantar, entendeu? E também tem umas coisas que é difícil de plantar maconha, tem uma coisa que é fácil, quer ver? Poda. É muito fácil a poda do pé de maconha, porque só ele existir, né? Ele fica lá, uma hora tu dá uma podada nele. É só ter um pouco de paciência e você poda, sabe?
A gente tem coisas. Na verdade, é muito trabalhoso plantar, mas eu acho que o indivíduo podia plantar e distribuir para mais umas 4 pessoas, sei lá, podia fazer alguma coisa nesse sistema. Só que daí eu também acho que plantar. Porque não é todo mundo que quer plantar. Eu não sei se eu quero ficar plantando, entendeu? Porque é uma puta treta. Você precisa de uma estufa, os pés de maconha, adubo, a luz certa, a iluminação, o clima, o calor, a textura, sei lá. Tu precisa de tudo isso. Tu queria fumar um baseado. Só isso. Agora você é um cientista que tá criando as meninas superpoderosas do nada. A florzinha, a brisinha. Eu só quero um baseado, cara. Então eu não quero plantar, entendeu? O plantar só na casa, tem que poder ter um mínimo de distribuição, assim, porque senão, não. Tem coisa assim, o próprio plantar dá um trabalho, por exemplo, a dengue. Tem que tomar cuidado com a dengue, é mais vaso de planta, entendeu? E se a dengue já faz um estrago, o mosquito chapado, de larica, irmão, numa voada ele chupa os 3 braços, não tá nem aí, ele posa o mosquitinho, voa um beija-flor de você, um mosquito gordo, louco de fome. Inclusive, eu acho que o bicho do pé de maconha, se eles têm que usar inseticida no pé de maconha, o bicho do pé de maconha deve ser o bicho mais doido do mundo. Porque ele tá no pé de maconha, aí ele toma um lança-perfume na cabeça, ele tá maluco, o que tá acontecendo? Sabe, o bicho tá operando, assim, tá... Meu Deus! E aí, galera, o que vocês acharam desses 2 cortes do Nando Viana que a gente trouxe aqui pra vocês? Muito bom, sensacional o jeito dele contar as histórias, contar as piadas. E o vídeo já começou com um tema meio polêmico, vamos dizer assim, que são as pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Todo mundo tem um amigo que quer terminar um relacionamento, ou não consegue largar, ou já termina um engatando o outro. O bicho não consegue não, né? Não consegue ficar sozinho de forma nenhuma. E logo em seguida, nessa mesma história, o Nando Viana falou sobre o reality show que ele viu, que pegou os nerds, ensinando aos nerds como chegar nas mulheres. Os piores nerds que tinham e davam um banho de loja, um banho de lava-jato, e o cara já voltava 80% melhorado, vamos dizer assim, que só faltava ali a conversa, o papo que não tinha nenhum pra chegar nas mulheres. E uma das dicas marcantes que marcou aí, que ele veio contar aqui pra gente, foi que você tem que ser um pavão. Imagina, irmão, você mentalizando um pavão e ao mesmo tempo você conciliando o que você tem que falar pra chegar na mulher, sei lá, eu não consigo nem fazer um pensar o outro, pra mim já não dá. Logo em seguida ele deu um exemplo muito bom também, todo mundo já deve ter passado por isso, é que quando a gente vai comprar alguma roupa que a gente vê aquela roupa top ali no manequim, que você fala, vai ficar exatamente igual em mim. Irmão, na hora que você veste a roupa, você fala, não é essa roupa aqui que tava no manequim ali, não. A roupa fica toda descompensada, não te veste bem, não sei o que acontece, parece uma bruxaria, que a roupa tá perfeita no manequim, mas na hora que você põe a roupa no corpo, aquela roupa ali claramente não é pra você. E seguindo a mentalidade do curso de como chegar em uma mulher, foi falado que um homem tem que decorar 10 frases. E se tiver 10 frases decoradas, não vai te faltar assunto na hora que você fazer um bate-papo aí, de puxar uma ideia. Se é verdade ou não sei, deixa aqui nos comentários se você acha. Isso daí também, que você tem que decorar algumas frases quando você conversar com alguém, trocar uma ideia. Outro ponto muito legal que o Nando falou aqui contando a história, as piadas, é a regra dos 3 segundos. Assim como a gente, quando tá comendo alguma coisa que cai, que tem a regra dos 3 segundos, já tem que pegar rapidinho, ele também tem a mesma regra pra chegar em uma mulher. A mulher passou, ele viu que tá acontecendo alguma coisa aí, e tem que tomar a decisão, a atitude em 3 segundos, porque senão ele não vai mais não. Agora imagina você aí, a confusão que não deve ser, se fosse todo mundo assim com essa regra dos 3 segundos. Ia parecer uma perseguição, alguma coisa, sei lá, ia ficar muito estranho, sei lá. Pra mim a regra dos 3 segundos aí já não vale nessa ocasião. E cara, a piada do pano de prato foi sensacional. Ele falou que não podia, né, no caso, levar ninguém pra transar na casa da mãe dele, que já tinha tentado algumas vezes, e algumas das vezes que ele tentou, a mãe ficou com raiva dele uns 4 dias, porque ele tava nu em cima da mesa, tentando transar em cima do pano de prato novo da coroa dele, e não deu muito certo, óbvio que não ia dar certo. E acabou que a mãe dele ficou com raiva. Uma lei muito boa que ele tá tentando aprovar aí, é a lei de poder terminar por telefone. Quem aí é a favor disso? Quem acha que tem que ir pessoalmente, falar o que tá acontecendo e terminar, ou mandar uma mensagem aí, já tava de bom tamanho, ninguém fica triste, vida que segue os dois. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero ver.
ver sobre isso daí. E já passando pro segundo corte, a gente já começou com o pensamento de quem demite o cara do RH. Imagina o Nando chapado depois de ter fumado sei lá, de uns 40 centímetros aí, igual um dedo, deitado, pensando quem demite o pessoal do RH. Por esse e outros pensamentos que deve ter passado na mente dele, chapado, uma confusão danada, como ele já deu exemplo aí no vídeo, uns 6 meses de pura loucura, de coisas que ele viveu e respondeu, e só ali na mente dele. Agora, uma história muito top que ele contou aqui no vídeo foi a da reunião do filho dele. Ele tava num dia chato, uma quarta-feira cinza nublada, aquele dia que você tá só existindo dentro de casa e já esqueceu dos compromissos que você tem. Quando ele recebeu a mensagem da mulher dele falando que já tinha pegado o filho dele, que é o Teodoro, já tinha pegado o Teodoro na escola, que era só ir na reunião, mas que era uma coisa muito chata a reunião, e ele tava sem a erva dele, e lembrou que tinha um brownie de maconha dentro da geladeira, e decidiu ir quanto ele devia comer. 3, 1, ele achou que 3 talvez seria muito, 1 seria pouco, decidiu comer logo 2. Eu achei que ele ia falar 1,5. Se 3 é muito, 1 é pouco, 1,5, 50% ali. Mas não, comeu logo 2, foi pra reunião, já foi com a camisa sensacional, que era a camisa do craquinho, era uma pedra de crack, dando um beleza assim, já começou errado por aí. Começou a reunião até muito bem, sobre um assunto que a gente tinha acabado de ler na internet, que era sobre síndrome de Down. Deu aí a opinião dele, todo mundo ficou pasmo, com certeza, com a opinião que ele deve ter dado aí naquela reunião. E foi quando ele deu essa opinião, que ele deu uma relaxada, que o Brownie chegou, colocou a mão no ombro dele e falou: Nando, daqui pra frente eu assumo. E meu amigo, daí pra frente foi só pra trás, só loucura. Ele entrou num transe de loucura que pra ele parece que passou 6 meses que ele tava ali viajando na cadeira enquanto a reunião rolava. Quando ele deu por si, ele voltou, que achou que devia participar, que a diretora tava falando sobre a Aninha. Ele já entrou no meio da frase, já cortando a diretora falando que a Aninha era a mais bonitinha da escola, pensando que devia ser uma aluna, mas na real era a professora da escola. E ele ficou torcendo para que os pais, o diretor, os professores, todo mundo que tava ali naquela sala percebesse que ele tava realmente chapado, que é muito melhor achar que ele tava chapado do que o pessoal achar que ele era um pai taradão que tava ali dentro da sala daquela reunião que tava acontecendo no momento. Logo após essa história da reunião que foi do filho dele, que foi sensacional, ele já falou, já veio no assunto polêmico, falando sobre a maconha, que não tem um número, um saque que você pode ligar quando a erva tá ruim, a maconha tá ruim, ou tem menos, uma hora você compra vem mais, igual ele deu exemplo, uma hora você compra vem mais, outra hora vem menos, não tem pra quem ligar, não tem quem reclamar, não tem um pessoal profissional aí do saque que possa te ajudar. E aí, o que vocês acharam desses dois cortes do Nando Viana? Eu acho incrível o jeito que ele faz o show acontecer, que ele leva as histórias, que ele conta as piadas. E esse não foi um show de interação como eu tenho trago pra vocês aqui no canal do iComédia. E se vocês gostaram, se vocês concordam com tudo que aconteceu aqui nesse vídeo, tanto com as piadas do Nando, quanto que eu falei aqui pra vocês, já deixa aqui nos comentários qual é o próximo humorista que vocês querem ver nos próximos vídeos. Lembrando a todos que eu leio e respondo cada comentário, vou estar trazendo pra vocês aqui nos próximos vídeos o humorista que vocês sugerirem. Não esquece de deixar o like no vídeo, eu vou deixar pra vocês aqui um card com um vídeo do Nando Viana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fiquem com Deus, até a próxima.